Aleluia. Faz mesmo. 1 Reis capítulo 17. Eu quero ler o texto, querido, em que nós comentamos na semana passada, mas nós não chegamos a ler esse texto. Eu quero compartilhar com você 1 Reis capítulo 17, o verso de número 7 até o 16. E sucedeu que, passados alguns dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Nós estamos juntos? 1 Reis 17, amém? Verso 8. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, a quem veio? A Elias. Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher. Foi eu quem dei uma palavra àquela mulher, àquela viúva, que te sustente. Foi o próprio Deus que disse isso e que planejou isso. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva e ela estava apanhando lenha. Você se lembra dessa passagem na quinta passada, amém? Ela estava então apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te numa vasilha um pouco de água que eu beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e disse, traze-me também agora um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo eu tenho. Embora ele tivesse, querido, a palavra de Deus, que a mulher iria sustentar, parece que algo está errado aqui, porque a mulher diz que não tem nada. Mas ela se lembra e ela disse, não, um punhadinho de farinha, numa panela, eu penso que um pouco de azeite numa botija, é o que eu estou me lembrando que eu tenho na despensa. Vês aqui, apanhei 2 cavacos e eu vou prepará-lo. Vou preparar para mim, para o meu filho, para que nós comamos e depois morramos. Esse é o plano da mulher, né? Da viúva. E nós, movidos pelo Espírito Santo, ouvimos que o plano de Deus é maior. Amém, querido? Essa coisa não é para a morte, viu, amado? Em nome de Jesus, essa palavra é para você, querido. Essa coisa não é para a morte. Você crê nisso? Diga para o teu irmão, essa coisa não é para a morte. Isso aí que você está vivendo não é para a morte. Eu não sei como você entrou aqui, querido, mas Deus sondou todo o teu dia, te trouxe aqui para dizer exatamente, essa coisa não é para a morte. Verso 13. E Elias lhe disse, não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim. Olha que prova. Faz primeiro para mim, não é para o teu filho, é para mim. Um bolo pequeno, traz-me para fora. Depois farás para ti e depois para o teu filho. A lei de dar, né, querido? Se eu quero receber, eu preciso dar. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará. Aqui muda tudo, viu, querido? Porque a palavra de Deus é cortante. Aqui eu tenho uma palavra que muda a minha história, a tua história. A farinha não vai acabar, diz o Senhor. E o azeite não vai faltar. Deus mandou te dizer, farinha não acaba, o azeite não vai faltar. Querido, é palavra de Deus para nós. Até o dia em que o Senhor dê a chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela, ele, a sua casa, um bocadinho só, uma refeição só. A Bíblia diz que não, querido, de uma forma surpreendente, maravilhosa e poderosa, porque milagre não se explica, nós celebramos. A Bíblia diz que eles comeram muitos dias, oh, coisa tremenda. Da panela a farinha não se acabou e a botija de azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor. Conforme o quê? A palavra do Senhor, que fora falar assim, pelo ministério, pela boca do profeta Elias. Amém, meus irmãos? A palavra é linda, querido, e ela foi mencionada por Jesus em Lucas 4. Na introdução da campanha, desta campanha que nós estamos vivendo, onde Deus disse que trará restauração e honra. Você crê nisso, querido? É mais do que
o milagre propriamente dito, de restaurar essa área, aquela situação, esse corpo físico. Deus disse que Ele vai fazer algo muito maravilhoso na tua vida, mas Ele também vai trazer honra para você. Querido, chegou um tempo de muita honra na tua vida. O próprio Deus está dizendo isso. E todas as vezes que eu digo, Ele vai trazer honra, querido, eu meio que escuto uma trombeta do céu dizendo, é verdade, é verdade, é verdade. Está chegando um tempo de honra na tua vida, querido. Em nome de Jesus, você viveu até aqui para viver esse tempo. Você crê nisso? Diga para o teu irmão, você viveu até aqui para viver esse tempo. Aleluia. O tempo onde Deus, querido, há de te honrar de uma maneira maravilhosa. Lá em Lucas capítulo 4, recapitulando um pouco, o Senhor dizia aos discípulos e aqueles homens que estavam ali, Ele disse, mencionando esse texto, que nos tempos do profeta Elias havia muitas viúvas. Não era somente a viúva de Sarepta, mas a Bíblia diz, querido, que havia muitas viúvas. Mas o fato é, querido, que de uma o Senhor se agradou, e de uma Ele viu algo. O texto não é claro em dizer o que Ele viu, mas é certo, querido, que Ele sondou o coração dela. E a Bíblia diz que para esta mulher, Ele não só ouviu o clamor, mas Ele se inclinou para ela. A Bíblia diz, querido, que Ele também, em Lucas 4, Ele mencionou o Naamã. E Ele disse que havia muitos leprosos em Israel, também no tempo do profeta Eliseu. E mesmo assim, querido, havendo muitos leprosos, o fato é que Ele foi com aquele comandante, com aquele homem que tinha um conhecimento, um poder em lutas, em guerras. O fato é que Deus se inclinou para ele. Isso mexeu com a sociedade ali, do meio onde ele estava, de Nazaré, a ponto, querido, se você ler o texto em Lucas 4, você vai ver que eles colocaram Jesus para fora, e eles tinham no pensamento até jogar ele de um precipício, do monte do precipício, porque ele dizia tais coisas. A verdade é, querido, que Deus confrontava a religiosidade daquele momento. Deus dizia, não basta vocês seguirem as leis, não basta vocês serem religiosos, não basta vocês irem ao templo, eu vou sondar o coração, e se eu encontrar algo diferente, eu vou me inclinar, e quando eu me inclino, eu mudo a realidade das pessoas. Quando eu inclino, eu dou ordem para uma palavra, e essa palavra é específica para essa pessoa que eu me inclino. Embora haja muitas pessoas vivendo talvez o mesmo problema que você esteja vivendo, para você eu vou me inclinar. Para você eu vou me inclinar. Para quem que ele está dizendo isso? Para você. Para você eu vou me inclinar, diz o Senhor. Para você que está em casa, Deus está dizendo, se eu encontrar virtude no teu coração, se eu encontrar fé no teu coração, se eu encontrar disposição para me servir, eu vou me inclinar para você. E a Bíblia diz, querido, que embora houvesse muitas viúvas, ele leu o que se passava nessa casa. Aliás, ele sabe tudo. Digo, meu Senhor sabe tudo. Diga para o teu irmão, o teu Senhor sabe tudo. Então ele planeja, querido, quando ele viu aquele momento da história da humanidade, porque quando Deus sonda, ele vê tudo. E ele é capaz, querido, de um mesmo tempo estar com os olhos aqui e com os olhos nos quatro cantos da terra. Ele é capaz de sondar tudo que está acontecendo dentro do meu coração e capaz de descrever o que está dentro do seu pensamento. Às vezes eu estou ministrando aqui, querido, e aqueles que me conhecem há mais tempo e fazem parte do ministério, eles sabem, querido, que quando eu estou ministrando aqui, e às vezes há um acorde aqui atrás, ou alguém faz um dedilhado no violão meio fora aqui, e na hora da mensagem eu meio que me desconcentro. É uma limitação. Quando eu vejo a igreja meio dispersa, eu me desconcentro. Não é a chatice do seu pastor, embora você possa pensar isso, mas é, querido, para que eu possa estar ouvindo e falando com você ao mesmo tempo. É para que eu possa me sintonizar no céu e dizer, eu não quero nada da terra, nada de mim para falar com eles. E creia você, querido, tudo é muito rápido. Mas essa capacidade que Deus me deu, e essa sintonia com o Espírito Santo,
tem as minhas limitações. E as minhas limitações, como de um homem, né, querido? Porque a maioria dos homens consegue prestar atenção numa coisa só. Não é assim? As mulheres têm a habilidade de bater o olho e querer saber tudo. Ah, a parede é dessa cor, aquela pessoa está com aquela camisa, entrou um lá agora. Querido, se eu olhar para quem está entrando agora, eu não sei a cor da parede. Somos homens, limitados a uma coisa. E é por isso, querido, que eu digo que quando nós pensamos na capacidade de Deus pensar, foge do nosso raciocínio normal e comum. Porque de uma multidão não há ninguém que escape. Ele sabe tudo. De nações inteiras não há quem escape. Ele vê tudo. Esse é o nosso Deus. Um Deus único que se faz presente na minha vida totalmente. E que se faz presente no mais distante homem que clamou pelo seu sangue. Ele é Deus. Nesse momento ele sonda o coração da viúva em um determinado local chamado Sarepta. Ele vê a necessidade dela e ao mesmo tempo ele está sondando o Elias. Eu gostaria que você olhasse o texto dessas duas dimensões. No olhar de Deus, que ao mesmo tempo sonda o Elias e sonda a viúva. E há necessidade na casa da viúva. E o Elias nesse momento está sendo alimentado por corvos. O Elias está tomando água do ribeiro. A viúva também tem água, mas ela está muito preocupada. A fome na terra é tamanha e o mantimento dela está terminando. Então Deus resolve fazer uma conexão. Eu vou trazer esse homem para comer nessa casa. Mas espera aí, será que ele não percebeu que nessa casa não tem comida? É, querido, mas é o jeito de Deus fazer. Vamos ver o que vai dar isso. Vamos trazer um homem que está sendo alimentado pelos corvos. Vamos dar ordem para os corvos parar de trazer comida. Vamos deixar as águas pararem de correr. Porque é o tempo dele sair. E a Bíblia diz, querido, para Elias, que aqui entre nós não era um homem muito normal não, viu, querido? A Bíblia diz que ele era um sujeitinho meio esquisito. É, um homem vestido de pele de animal, que come gafanhoto e mel no deserto. Eu penso num homem barbudo, meio assustador. Para as crianças, então, eu não quero nem pensar. Ele não era um homem assim, humanamente falando, talvez um homem agradável de se olhar. Mas era muito de Deus. Muito de Deus. Nesse momento, Elias está passando um momento muito delicado da vida dele. Porque ele acaba de viver um mover de Deus. O homem manda chover, o homem manda parar, e o céu vai obedecendo. Ele enfrenta os profetas de Baal, você sabe a história. Mas num determinado momento ele ouve a ameaça da Jezabel e o homem anda meio que deprimido. Sabe-se lá por quê, querido? Ele se esconde numa caverna, Deus leva ele então, dá de comer, leva ele para esse lugar ao lado de um ribeiro, o ribeiro de Querite. E Deus diz para ele, fica aqui um tempo, porque daqui a pouco eu vou falar para você sair. Nesse exato momento, Deus também está sondando de novo a viúva. Deus dá ordem aos corvos que alimente o Elias. Deus dá ordem à água que dê de beber a ele. Mas o tempo determinado por Deus é, quando parar de correr a água, é o tempo de você sair. Então Deus diz para Elias, você sai daqui agora, porque o ribeiro secou, e você vai lá para Sarepta, porque lá eu planejei de uma viúva alimentar você. Interessante que quando ele chega, a viúva está lá apanhando lenha. Querida, a primeira impressão de olhar a mulher apanhando lenha, hoje vai ter uma janta. Não é? Hoje eu vou comer um frango assado. Não é um franguinho caipira. O frango caipira é por minha conta, viu, querido? Né? Não está isso na Bíblia, não. Mas a primeira impressão que ele tem é, vai ter um jantar. Ele pede água. Ei, você pode me trazer um pouco d'água? Ela disse, água eu tenho, né? Água na geladeira, isso eu sempre tenho. Não é assim? Mas eu quero também um bocadinho de pão. Ai, meu senhor, pão eu não tenho. Pão eu não tenho. Quando ele disse isso, algo no íntimo dela,
a fez lembrar que ela não tinha pão, mas ela poderia fazer nem que fosse um bolinho. Querido, esse Deus é perfeito. Esse Deus é perfeito. E Ele é especialista em multiplicar o pouco. Aliás, se você entrou com pouco hoje aqui, querido, traz no altar. Ai, pastor, eu perdi quase todo o amor. Mas você tem um pouco? Ai, pastor, eu perdi quase toda a esperança. Mas você tem um pouquinho? Pastor, eu perdi quase toda a paz. Mas um restinho ficou. É isso que Deus está querendo essa noite. Esse pouco que você trouxe. Porque para esse pouco eu tenho uma palavra. Diz o Senhor. O pouquinho que você trouxe, traz para o altar. A Bíblia diz, querido, que ela se lembrou, a viúva. Eu tenho um pouco. E aí, querido, começa meio que uma prova para essa mulher. Porque o plano dela é de fazer um bolinho para ela e para o filho. E se não bastasse, vem mais uma boca para comer. Que coisa, né, amado? O parente chegou justo na hora que só tinha um ovo no prato. Como é que vai ser, né? A Bíblia diz que ao invés de solução, parece que o Elias é mais um problema. Por que ele não poderia ter trazido um pouco de farinha, já que ele veio para comer? Não é isso que você pensa às vezes? Ah, já que veio para comer, podia ter trazido mistura, né? Ai, Deus te conhece, querido. Diga aí para o teu irmão, Deus te conhece. Sabe aquele parente que vem todo domingo? Ai, mas não traz nem mistura. É, querido, é teu parente. O Elias não trouxe farinha? Não trouxe. Ai, mas Deus não poderia ter dado ordem para ele. É, querido, mas se tivesse trazido a farinha, eu penso que até hoje estava registrado que a mulher estava agradecendo o profeta. Porque não vinha dele. Aliás, querido, ele também estava na dependência igual ela. E aliás, querido, quando você me pede oração, eu estou na dependência igual a você. E quando você ora por alguém, você também está na dependência. Aliás, nós somos todos dependentes. Pronto, falei. Ou alguém poderia dizer, ah não, eu tenho mais que você. Querido, o que nós temos de mais precioso é Ele. E mais do que Ele não há ninguém. O homem está vindo com fome, ela está na expectativa. Será que ele trouxe alguma coisa? Trouxe nada. Mas o fato é que Deus disse, vai lá que vai ter coisa para comer. E ela se lembrou. Eu tenho um pouquinho. Mas é esse pouquinho que eu quero. Porque você vai ver que desse pouquinho, não vai ter outra forma de dizer que foi o homem, que foi sua experiência, que foi seu estudo, que foi o que você aprendeu. Não, querido, foi Deus. Foi Deus. Diga para o teu irmão, foi Deus, viu, querido? O que? Dessa coisa tão pequena, insignificante, romper tudo isso, só pode ser Deus. A Bíblia diz, querido, que ela entendeu. E por um momento ela disse, tá, eu tenho lá um pouquinho naquela panela dessa farinha. E eu tenho lá na botija um pouquinho, não é muito não. Ó, pensando bem, dá para mim e para o meu filho. Querido, eu penso que não tinha nem 2 porções. Porque toda mãe dá parte dela para o filho. Não é? Com fome, toda mãe faria isso. E ela não é diferente. Eu penso que não tinha 2 porções. Aí tem uma porção para o filho e uma para ela. Eu penso que não tinha 2. Era bem capaz dela estar dividindo a dela com ele. Mas não chega o Elias. Chega o parente. É a forma de Deus fazer, né, querido? Se não já bastasse toda essa prova, querido, mas quando ele se inclina, o milagre não está pronto. Esse milagre vai ser saboroso se ele tiver fé. E se você colocar a tua pitada, querido.
Porque Ele incluiu você nesse milagre. O milagre não vem pronto. Deus incluiu você. Você crê nisso, amado? Mas tudo vem dEle, vem. Toda a capacitação vem. Mas Ele incluiu você, querido. Para que essa coisa seja realmente vivida na essência. Porque quando vem pronto, querido, não se sabe o valor. É por isso que Ele vai experimentar você numa coisa que Ele tem certeza, vai dar certo. Não cabe a mim questionar, será que vai dar certo? Queria dizer, isso é com Ele. Pastor, como é que divide esses pãezinhos, esses peixinhos, dá para uma multidão? Querido, não sei te falar até hoje. Como é que essa farinha aqui se multiplica na panela? Me explica! Seja um teólogo, seja alguém, um cientista, sei lá o quê, mas me explica. Querido, você veio no lugar errado, porque eu não tenho como te explicar. Eu sei que Deus é Deus. E quando eu não sei o que fazer, eu prefiro confiar. É uma coisa dentro de mim. Aí o que você vai fazer, Ricardo? Eu não sei. Mas e aí? Aí eu sei para onde correr. Porque diante da adversidade, queridos, você só não pode deixar de saber para onde ir. E a mulher disse, tá, eu vou preparar então. O Elias disse assim, ó, faz lá, já que você está convencida disso, e traz primeiro para mim. Não, aí eu quero a morte, né? Convencida de dividir com ele, ok. Mas dar a primeira porção para ele, deixar meu filho, isso é ser muito crente. Não é, querido? Diga para o teu irmão, é ser muito crente, querido. É ser muito de Deus, tem que... Isso é engolir raposa inteira. Não é, querido? Mas não tem situação na tua vida, querido, que exige ser muito crente? Primeiro para Ele, tem que servir Ele. Depois de tudo isso, pedir perdão. Ai, pastor, não é possível. É possível. E Deus vai fazer. Porque vai ser do jeito dele, querido. E se não for do jeito dele, não é de jeito nenhum. Você entende, querido, que antes de um milagre poderoso acontecer, Deus vai trabalhando, Deus vai fazendo, Deus vai moldando, até Ele encontrar um coração totalmente disponível. E a Bíblia diz, querido, que a mulher vai e serve primeiro o profeta. E a Bíblia diz que depois, eu penso que ela serviu a ela, porque ela é obediente à palavra de Deus. E o profeta diz, serve a mim, a você e depois teu filho. Que prova! Porque se tivesse que ser, o primeiro era meu filho, e ele na sequência ele põe por último. Mas enquanto você está sendo provado, querido, Deus está fazendo. Enquanto a prova acontece, como o irmão orou aqui, eu passo lá, parece que está parado, mas Deus está trabalhando. Deus está executando esse templo. Você crê nisso, querido? E a Bíblia diz, querido, que de uma forma maravilhosa a palavra se cumpre. O profeta, querido, que estava sendo sondado lá na beira daquele ribeiro, a viúva que estava sendo sondada lá em Sarepta. O fato é, querido, que uma conexão poderosa da parte do Senhor aconteceu, uniu ambos no mesmo milagre. E ambos vão poder dizer uma mesma mesa, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E a Bíblia diz, querido, que tudo que o Senhor falou rompeu na vida da viúva. Você crê nisso? O último verso em que nós lemos, no verso 16, eu estou terminando. Conforme a palavra do Senhor, que falara pelo meio do profeta, do ministério do profeta, da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou. Deixa eu te dizer algo, querido. Você só precisa de uma palavra desse Deus. Pastor, mas como vai acontecer? Em que momento? Querido, você só precisa de uma palavra. Porque se há uma coisa que esse Deus zela, é pela palavra revelada na sua vida.
Você pode até se esquecer, mas Ele não se esquece. E a palavra vai romper. Deus está movendo, querido. Deus está fazendo uma conexão poderosa para trazer à existência a palavra que Ele profetizou sobre a sua vida. Quantos creem nisso? Querido, diga para o teu irmão, a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida, meu irmão. Só que nesse tempo, querido, suprir a tua necessidade, isso para Deus é restauração. Diga, suprir a minha necessidade, para Deus, nesse momento, é restauração. Mas será que Ele quer só isso na nossa vida, querido? Eu digo que teu futuro, o que Deus está me dizendo é que será de honra. Ele te restaura hoje, mas amanhã Ele vai te trazer honra. Quantos creem nisso, querido? Ele está restaurando tua vida hoje, mas amanhã Deus trará honra. Porque a Bíblia diz, querido, que aquele azeite e aquela farinha não terminou somente naquele jantar. Mas a Bíblia diz que muitos e muitos dias eles comeram da farinha. Eles comeram, querido, daquele alimento poderoso e que de uma forma milagrosa Deus foi multiplicando. Muitos dias aquilo não faltou. Até que a Bíblia diz que voltou a chover. Para passar por esse cerco e por esse momento de crise, você vai ter tudo o que você precisa. Eu vou dizer novamente porque foi Ele que me enviou aqui como profeta, querido. Para passar esse momento de crise, você vai ter tudo o que você precisa. Querido, e quando você olhar, pastor, mas parece que está acabando, Ele vai mover, querido, conexões divinas, porque você é filho dEle, porque você não é um ímpio, porque você, querido, tem o sangue do Cordeiro na sua vida. Ele está movendo céus e terra, Ele deu ordem para que tudo aconteça a teu favor. Você não terá falta de coisa alguma. Pastor, mas eu ouvi falar que tem uma crise vindo, o governo americano mudou. Querido, nada vai te faltar. Quando você pensar que está acabando, Deus vai trazer a existência, porque se há uma coisa que Deus ama, é cuidar de você. Você é filho. Diga amém. Diga para o teu irmão, você é filho de Deus. Aleluia. Há um princípio espiritual, querido, na nossa vida que você tem que saber. O pouco que você tem, você deve levar no altar de Deus. Um pouco de esperança, leve. Um pouco de alegria, leve. Um pouco de fé, leve. Os textos bíblicos estão cheios de referências onde o homem tinha muito pouco e Deus fez tudo. O Senhor não está com expectativa de você ter muito, de você ter entrado aqui, querido, com muito, porque senão a palavra não seria essa. Mas o coração de Deus sondou o teu coração, e talvez você tenha entrado com muito pouco. Mas eu vim aqui para te dizer, esse pouco, entrega no altar hoje. Esse pouco que você trouxe, entrega no altar hoje. Eu vou transformar de novo. Eu vou multiplicar de novo, diz o Senhor. Você crê nisso, amado? Eu vou multiplicar de novo, diz o Senhor. Querido, enquanto você vinha, Ele já sondava. Enquanto eu buscava a palavra, Ele já sondava. E de alguma forma, querido, Ele trouxe uma conexão entre nós. E Ele me usou numa palavra que Ele está me revelando lá, porque Ele sabe que você está chegando aqui agora. E nada é por acaso. E Elias sai de um outro lugar e ele vai até Sarepta, e parece que a mulher vai alimentar, mas na verdade é ele quem vai alimentar a mulher. Querido, há conexões de Deus acontecendo a todo momento. Nada é por acaso. Esta reunião não há acasos, é providência de Deus. Você está aqui ouvindo que nada vai te faltar. Mas eu preciso crer. Para quem é esse pouco? Para que eu possa viver o resto dos meus dias, a vida que Deus tem para você é abundante.
E o Senhor está dizendo: eu aceito o teu pouco, porque eu quero te dar o meu muito. Eu aceito o teu pouco, porque eu quero dar o meu muito. Você crê nisso?